Tiago, capítulo 3, nós leremos do versículo 1 ao versículo 12. O texto está na tela, nas telas, na sua também, você que está em casa acompanhando. Leamos todos a palavra do Senhor. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Todos. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor, o Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta, até o 12. O 13 nós lemos também, mas até o 12 estaremos refletindo agora. Pai querido, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Estejas nos abençoando para entendermos com clareza o que queres continuar a nos falar durante toda essa celebração. Eu sei que o Senhor já nos tem falado através da leitura da palavra, mesmo através das informações, dos testemunhos, através das canções, mas agora através da exposição da palavra, continue a nos falar e nos dê forças para colocarmos em prática todo o teu ensino, em nome de Jesus. Amém. Comunicando com sabedoria. Esse texto fala da língua, um texto muito conhecido, um texto que tem sido lido, recitado, repetido. E quando se pensa em língua, pensa-se no órgão de comunicação por excelência. Agora, nós não comunicamos só com a língua. Hoje em dia você comunica, mesmo pessoas que não usam da comunicação da língua, usam da comunicação. Hoje nós temos as linguagens de sinais para pessoas que são surdas e que não conseguem reproduzir o som direito, a sua ideia, porque não aprenderam a falar. Mas sempre pensamos, e podemos dizer que a língua é o símbolo desta comunicação, do expor as ideias. Comunicamos também, até mesmo com jeitos, com falas, e hoje, nessa era digital, literalmente, a comunicação está nas pontas dos dedos, ou de um dos dedos, Tem gente que é muito bom num dedo só, em 2 dedos. Comunicação. É isso que a palavra quer
falar, e nos diz aqui, comunicação com sabedoria. Os versículos 1 e 2 iniciam: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Mestre era o título rabi, ou rabone, que os judeus usavam. Originalmente, a palavra de Deus é dirigida primeiramente a um grupo de cristãos judeus. Tiago era líder da igreja em Jerusalém, o irmão do Senhor, e ele começa falando sobre práticas. E os judeus que tinham como muito importantes pessoas que eles chamavam de mestres, e hoje são os rabinos nas sinagogas, nos locais de reunião dos judeus. Mais tarde, esses mestres na comunidade cristã, na igreja cristã, vão ser chamados de pastores, pastores mestres. Por isso que na carta aos Efésios, quando fala de dons que Deus deixou, fala que deixou pastores mestres. Em algumas versões nós temos pastores e mestres, mas o sentido é isso. O pastor é mestre, alguém que vai ensinar, que ensina da palavra. Ele não é mais o sacerdote, porque o sacerdote é que faz ligação entre Deus e os homens e Deus, e a Bíblia declara que nós somos uma nação sacerdotal. Quem é cristão agora é sacerdote. Tem livre acesso ao Pai. Por isso que quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, mostrando que foi um poder maior que rasgou aquilo, o véu que separava o santo dos santos, onde só entrava o sumo sacerdote, mostrando que assim nós temos livre acesso à presença de Deus, representada na época pela arca. Hoje sabemos que por Jesus nós temos livre acesso e todos nós somos sacerdotes. E nós que estamos em Cristo Jesus também podemos levar, como os sacerdotes faziam, levar Deus aos homens e os homens a Deus. Todos nós temos livre acesso a Deus. Ouvimos da palavra de Deus, examinando a Bíblia diretamente, e pelo Espírito que habita no coração de todo aquele que já tem Jesus como Senhor e Salvador, temos iluminação para entendermos. Às vezes não a compreendemos com tanta clareza e por isso Ele nos deixa reunidos. E aqui na época já começava a surgir alguns que queriam ser mais mestres que outros. E aqui o alerta de Deus, que começa, e parece que um dos problemas, havia muito esse problema de comunicação naquelas igrejas, ou pelo menos em uma das igrejas, porque parece que Tiago está muito preocupado. Ele vem falando, logo no início da carta, ele fala que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para cirar. Estava havendo um problema sério de comunicação naquelas comunidades e principalmente entre os líderes das comunidades. Mas problema de comunicação sempre existiu com o ser humano. A gente vê desde o início da história humana. Lá no Éden já havia problema de comunicação entre o homem e a mulher, tanto é que a mulher não se sentiu ouvida pelo homem, ela vai ser ouvida pela serpente. Porque parece que já estava tendo problemas de comunicação entre homem e mulher. Depois começam as acusações mútuas e a gente vai ver problema de comunicação entre os dois primeiros irmãos e um acaba matando o outro. Caim mata Abel, problema de comunicação. Os problemas de comunicação que até hoje existem, os problemas que geram tantas coisas terríveis, começando dentro das famílias, dos lares, problemas nos relacionamentos conjugais por causa da questão de comunicação, problemas entre pais e filhos, entre irmãos da mesma família. Uma vez uma pessoa se aproximou da igreja e eu vi que aquele jovem estava com o braço quebrado. Depois eu vi de um outro lugar onde aconteceu algo parecido. E eu conversando com ele, ele disse, não, quem quebrou meu braço foi meu irmão. Eu pensei que ele tivesse caído. No início ele quis dizer que era uma queda, depois um dia ele me procurou e falou, não, meu irmão quebrou meu braço numa briga. Problema de comunicação. Que comunicação é aquela, né? Comunicação com agressividade. Não deixa de ser comunicação, mas a comunicação errada, agressiva. A comunicação, a boa comunicação, a comunicação sábia, comunicar com sabedoria, é comunicar com humildade. Todos nós podemos falar, mas temos que primeiramente ouvir, temos que ouvir tudo para depois falar. Tantas vezes interrompemos quem nos fala, interpretando antes de que o outro complete a frase, e nós temos que ouvir bem.
E temos que ser humildes para ouvir o outro. Às vezes achamos que o outro sabe menos do que nós, mas nós temos que ter sabedoria para reconhecer que todos nós somos limitados. Temos que ter sabedoria para saber que podemos aprender a ouvir o outro. Temos que comunicar com humildade, reconhecendo que nós não temos todas as respostas, nós não sabemos todas as coisas em nenhum aspecto e em nenhum assunto. Há uma frase que é atribuída a um filósofo, depois eu vi que foi atribuída a outro filósofo, mas alguém disse essa frase: quanto mais sei que nada sei. Aí está um homem sábio, que tem humildade. E nós devemos agir assim. E quando formos nos relacionar, conversando lá dentro de casa, mas conversando também no nosso trabalho, mesmo que sejamos patrões ou chefes, conversando com a vizinhança, conversando na escola, conversando na igreja, nós temos que estar prontos para ouvir e saber e reconhecer que nós não somos mestres. Nós não sabemos tudo. Podemos conhecer bastante, mas sempre há algo novo a se conhecer e temos que ouvir. Humildade. Comunicar com humildade. Não queira ser mestre. Você vai ter um julgamento muito duro quando erra. E nesse sentido, nós temos que ter sabedoria, reconhecendo que tropeçamos, e todos podemos tropeçar. Agora, se a comunicação nossa é controlada, se nós conseguimos controlar a nossa fala, a nossa língua, a nossa comunicação, nós vamos também refrear muitas outras coisas e talvez não teremos reações violentas. Comunicando com sabedoria, comunicando com autocontrole. Os versículos 3 e 4 diz: ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, é aquilo que vai na boca dos animais, dos cavalos, e de qualquer outro animal. Eu tive a oportunidade de ver uma corrida de camelos. Também se doma o camelo colocando um freio na boca e puxa para um lado e para o outro. Pela boca, né? Se domina. Muitas mulheres são sábias nisso, dominam os seus maridos pela boca. Fazem aquela deliciosa comida. E se ele está bravo, se ele está nervoso, chega com aquele chá gostoso, cheiroso, e acalma. A fera se acalma. Sabia? Pela boca, você controla o homem. A maioria dos homens. Tem os fitness que é mais difícil, né? Mas, em geral, o homem é mais guloso. Sim, colocar o freio para dirigir para cá ou para lá. E nós temos que saber que, controlando a nossa língua, nós podemos estar controlando o corpo todo. Por isso ele fala também, até mesmo instrumentos, os navios que têm um pequeno leme. Em relação ao tamanho do navio, o leme sempre é pequeno e consegue dirigir para um lado e para o outro. A língua, um pequeno órgão, ela também faz muitas coisas e tem que ser controlada. Porque ela pode pôr fogo. Comunicação com sabedoria, comunicação com cuidado. Porque uma palavra maldita, uma palavra mal escrita, uma palavra mal digitada, pode causar um incêndio e muita destruição. É bem conhecida uma história antiga, que um homem, isso no século XIX, no século XVIII, não sei exatamente quando aconteceu, começou a espalhar boatos acerca de uma personalidade famosa de uma determinada cidade, e depois descobriram quem era o autor dos boatos e chegaram até ele e ele falou: olha, eu reconheço que eram boatos, eu peço perdão e realmente eu não sei o que fazer, eu merecia ser preso. O outro falou: não, a sua punição vai ser um pouquinho diferente.
ele levou uma caixa e falou, está aqui a caixa. Uma caixa bonita, tipo uma gavetinha assim. Ele falou, você vai abrir essa caixa na janela do seu quarto. Abra a caixa. E aqui está o que você tem que fazer com o que está dentro da caixa. Ele abriu a caixa e naquela cidade ventava muito e eram penas, pequenas penas de pombos. E quando ele abriu a caixa, as penas se espalharam e foram caindo nos telhados. E aí o camarada falou, mas e agora? Agora você vai pegar cada pena e colocar na caixa de novo. Ele falou, é impossível. É o que aconteceu com as suas palavras. Você tem que fazer isso agora, senão você vai ser preso. Ele acabou se quebrando todo e foi preso também. Porque ele não conseguiu pegar todas as penas. Palavras são palavras, nada mais que palavras. Isso foi dito numa coisa que aparecia na televisão e o outro já tem escrito isso, mas isso é mentira. As palavras não são meramente palavras. As palavras podem matar. Provérbios diz que na língua há poder, a língua tem poder para matar e para fazer viver. Poder de vida e de morte está na língua. Sim, as palavras que você diz, as palavras que você profere, as palavras que você escreve, elas podem ou dar vida ou causar morte, destruição, um incêndio. Por isso, antes de falar, antes de digitar, nós temos que refletir, temos que pensar, porque quando aquilo é solto, não tem o que ser feito. O estrago está realizado. Comunicar com cuidado. E o texto continua dizendo tudo o que pode acontecer. A língua é um fogo, uma fagulha, incendeia uma grande floresta. E a gente vê isso na época da seca. Uma bituca de cigarro pode provocar uma grande queimada. E assim com a palavra. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também ela é posta em chamas pelo inferno. A boca fala daquilo que o coração está cheio, Jesus disse. Infelizmente, o coração humano é cheio de maldade. Naturalmente, nós somos muito, muito maus. Eu vi uma pessoa que falou bobagens, escreveu bobagens, e quando foi chamada a atenção, ela falou, o diabo tomou conta de mim e me fez falar tudo isso. O outro disse, não foi o diabo, não. O diabo é muito preguiçoso. Ele deixou você, porque tudo de mal que você disse de mim estava dentro do seu coração. Em geral, quando acusamos alguém, na verdade, muitas vezes estamos expondo aquilo que nós somos. Por isso, o cuidado. Sabendo que o incêndio, o estrago pode ser feito, e muitas vezes nós estamos ligados diretamente ao inferno. Aonde estão os nossos pensamentos? Qual é a fonte das nossas informações? Do que estamos nos alimentando? Agora, nesse tempo de clima político tão quente, às vezes estamos nos alimentando de fake news. Às vezes estamos nos alimentando de ódio. E repassamos o ódio. Claro que eu tenho dito, e algumas pessoas falam, pastor, mas tem que ter um posicionamento da igreja em relação a tantas coisas. Sim. E os irmãos são sábios o suficiente para saber que nós temos que estar pensando em candidatos, vamos falar disso agora, em candidatos que tenham um discurso coerente com a palavra de Deus. Candidatos que defendam os ensinos bíblicos sobre a família, sobre a sexualidade de acordo com a Bíblia, sobre o contrário a vícios, a coisas que nos levam a perder. Temos que procurar candidatos assim. Isso é claro, o cristão tem que pensar nisso. Mas eu não vou falar de A ou de B, porque todos nós somos inteligentes o suficientes para sabermos escolher. Eu creio que os irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui, os que estão em casa, estão orando a Deus. Tem que orar. O cristão tem que orar. E tem que examinar. E tem que estudar. Eu escuto às vezes alguém perguntando, a gente pode informar.
Mas hoje tem muitas maneiras de você saber pensamentos. E não é só o poder executivo, nós nos preocupamos muito com a eleição do presidente, do governador, hoje no Brasil em especial do presidente. Temos que conhecer, temos que saber o que ele representa. Não a pessoa, o jeito, mas principalmente as ideias, os ideais, a ideologia. É uma ideologia cristã? Vamos olhar isso. Agora também nós temos que pensar no legislativo. Senadores, deputados federais, deputados estaduais. Temos que pensar também se eles têm pensamentos assim, coerentes. O governador, temos que estar orando e pensando, mas com muito cuidado, falando. Temos que falar quando temos certeza. Temos que escrever quando sabemos com certeza. E não apenas jogando para fora aquela nossa noite mal dormida. As tensões que temos. Muito cuidado. Nesse momento, temos que saber e cuidar para não colocarmos fogo na floresta e para não estarmos trazendo à língua mensagens do inferno, que são as mensagens de destruição e morte. Comunicando com sabedoria é comunicar com coerência. Por isso o texto continua dizendo, do 9 ao 12, com a língua bendizemos o Senhor e Pai. E eu acho que ele fez um intervalo aqui. Tiago deve ter feito um intervalo. E parou e falou. Mas também com ela amaldiçoamos as pessoas que são criaturas de Deus. Que coerência você, adorador, que está louvando a Deus. Não é só aquele que conduz, mas nós que estamos cantando, ou em casa, lendo a Bíblia, orando, agradecendo pelas bênçãos, e daqui a pouco estamos amaldiçoando, criticando. Há um livro antigo com o nome Há Poder em Suas Palavras. Eu não gosto totalmente de tudo que está escrito naquele livro, porque ele dá a entender que às vezes a palavra tem um poder místico. Não tem. Mas a palavra tem um poder real. Ouvi uma história de uma criança que estava com um problema de insegurança seríssimo, teve muita dificuldade nos primeiros anos da escola, e a professora chamou os pais. E quando chegou a criança ali, quando o pai chegou, a criança ficou nervosa, e ela falou, o que está acontecendo? Seu filho está indo tão mal. Ela não precisou pensar muito. O pai nem sentou, olhou para o filho e falou, esse burro não aprende nada mesmo. É um burro. Não faz nada direito. A professora pediu para o menino se afastar, sair da classe. Ele falou, e ele falou, se a senhora tiver um bom psicólogo, eu quero que ele vá para o psicólogo. Ela pediu que ele se sentasse, ela falou, eu tenho duas coisas, eu tenho um bom psicólogo. Aí ele falou, muito bem, eu vou mandar o menino, não, psicólogo para o senhor. O senhor está precisando de orientação. Mas eu também tenho uma outra coisa para o senhor. Eu quero convidá-lo a um estudo bíblico que vamos ter. E aquele homem foi convidado para fazer parte de um estudo bíblico, onde era estudado um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito. E aquela pessoa começou a ouvir da palavra de Deus. Não sei se foi o psicólogo, mas eu sei que melhorou e muito. Parece que depois procurou orientação profissional, porque precisava também. Psicólogo bom, psicólogo cristão. Eu creio no trabalho dos profissionais desta área, desde que sejam pessoas com orientação cristã, eu acredito. Mas entendo que as duas coisas têm que caminhar juntas. O aconselhamento cristão e um trabalho de um psicólogo cristão conforme a situação. Mas o poder das palavras daquele homem em relação ao seu filho diz que depois de um tempo a criança melhorou, aprendeu, se formou. Na verdade, o que ele dizia só desestimulava aquela criança. Eu conheço patrões que sabem criticar. E uma vez conversando com uma pessoa que era dona de uma empresa, de uma pequena empresa, eu tinha um certo relacionamento com ele, e eu vi ele criticando um funcionário. Eu falei, mas
e ele não faz coisas boas, faz. Mas ele nem pode saber que eu sei que ele faz. Porque senão ele vai abusar. Eu tenho que apontar os erros. Porque quando ele faz a coisa certa, ele não está fazendo nada mais do que obrigação. Eu pago ele para isso. Erro eu não admito. Eu falei, se você elogiasse um pouquinho... Não, nada disso. É muito fácil criticar. Como é necessário elogiar. É fácil criticar o filho, criticar a esposa, criticar o esposo, mas como é necessário elogiar. É fácil criticar o técnico de futebol. É fácil criticar, como já foi dito aqui, os que estão no som, quando é erros. E quando o culto sai uma beleza, não existe nenhum ruído. São poucos os que chegam lá e falam, obrigado, irmãos, obrigado, Francisco, obrigado, Ciro, quem está em cima hoje, obrigado, Giovanni, obrigado, Lívia, obrigado, João Marcos, obrigado, diretor-geral Roberto, que está lá em cima. É bênção, e nós temos que... Você já fez elogio para eles? Já falou, obrigado, irmãos, pelo som. Olha, ou mandar assim, puxa, que coisa maravilhosa. Eu gosto muito, o Francisco faz isso. Depois que o pessoal manda lá, ele escreve, é claro, ele faz parte do grupo, então elogia o grupo, né? Ele fala parabéns, que bênção. Mas ele faz isso quando ele não está na transmissão. Mas como é importante. Por isso é importante... Sim, apontarmos erros, não podemos escondê-los, mas até quando fazemos, temos que fazer com cuidado. A língua tem que ser usada com moderação. A palavra, para ser bendita, ela tem que ser bem falada, no momento certo, na hora certa, no tom certo. O texto, quando fala da coerência, você que louva a Deus, está logo depois falando mal do outro, xingando no trânsito, reclamando de todo mundo, reclamando do governo. E quando não tem do que reclamar, a gente reclama do clima, não é verdade? Sim. E quando você reclama do clima, sabe de quem você reclama? A irmã Cleusa falou uma coisa aqui séria, né? A gente reclama de Deus, porque Ele é o dono do clima. Como a gente gosta de reclamar. Quando está calor, está quente demais. Esfriou, está esfriando, eu vou pegar um resfriado. Olha só que clima horrível. Deus é o dono do clima. Eu gostava muito, um saudoso irmão Raimundo. Uma vez eu falei, está frio, né, irmão Raimundo? Ele falou, graças a Deus. Todo o tempo é bom, pastor. Eu vi ele falando isso várias vezes. Sim. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Você vai confiar numa fonte assim? Que horas dela sai uma água mal cheirosa? Você vai beber quando sai uma água sem cheiro nenhum? Tem contaminação ali. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada que não pode dar água doce. Comunicação. A nossa capacidade de falar, de comunicar, a nossa língua, os nossos dedos, que vem do nosso pensamento, mas que vem do nosso coração. Aonde está o seu coração? Onde está o meu coração? Aqui é dito, muitas palavras malditas vêm diretamente do inferno. Quantas vezes? Eu que sou cidadão do céu. Quando eu falo que sou cristão, a Bíblia diz que eu sou cidadão do céu. Mas a minha língua está presa no inferno? Não pode ser assim. Isso é que coisa terrível. Loucura. Eu devo estar com a minha língua cada vez mais ligada ao céu. Comunicação sábia. Para isso eu tenho que ter humildade para reconhecer que eu sei muito pouco e tenho que ouvir mais. E tenho que dar atenção. E tenho que considerar o que o outro diz. E todas as informações. Julgue tudo, examine tudo e retenha o bem. A palavra de Deus diz isso também. Não tenho que ir com preconceitos para nada. É terrível. E eu falo para mim muitas vezes isso. Como temos que arrancar preconceitos do coração, da mente, do ouvido. Comunicação sábia tem que ter autocontrole.
A humildade só vem de alguém que aprendeu com Jesus, porque ele é o homem humilde por excelência. E eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer que eu sou pecador, que por mim eu nunca conseguiria agradar a Deus e fazer nada direito, e que eu tenho que reconhecer que por causa dos meus pecados eu estava condenado ao inferno, mas pela misericórdia e graça do Senhor, ele se fez carne na pessoa de Jesus, o seu Filho, que veio ao mundo, viveu a vida santa, ensinou as coisas mais sábias, demonstrou maior poder, mas acima de tudo, humildemente, se entregou na cruz por mim, deixou-se morreu, pagando o preço dos meus pecados, derramando o seu sangue, derramando a sua vida, mas ressuscitando, vencendo a própria morte. E humildemente eu tenho que chegar a Ele e pedir perdão. Tenho que confessar a Ele os meus pecados. E tenho que tê-lo como Rei e Senhor da minha vida. Ser humilde com Jesus e humilde como Jesus, aprendendo dele cada vez mais e pedindo a Ele que me ensine a ser humilde. Me ensine a me despojar do meu eu, do meu ego. Temos que ter autocontrole, temos que ter domínio da língua, mas autocontrole só é possível com o controle do alto. Só Ele pode me controlar pelo poder do seu Espírito Santo. Quando eu estou em Jesus, humildemente me acheguei a Ele. Eu tenho que reconhecer que eu tenho que receber dele o controle, que o Espírito Santo tem que me controlar. Eu tenho que confessar meus pecados e pedir, Espírito Santo, encha o meu coração, me encha de ti cada dia. Esta é uma oração que sempre teríamos que fazer após a confissão de pecados. Encha-me do teu Espírito Santo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Isso é algo que no grego é um tempo que não existe em português, que mal ou traduzido para melhor entendermos seria como um presente contínuo, me encher e encher e encher e transbordar, e me encher cada vez mais e transbordar. Eu tenho que sempre estar pedindo que o Espírito Santo enche e controle a minha vida, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas ações e reações. Eu tenho que comunicar com sabedoria, com cuidado, e eu tenho que ter cuidado com a carne, a minha carne, o meu eu, com as tentações deste mundo, com o diabo que está ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu tenho que, cheio do Espírito, andar no Espírito, produzindo fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, autodomínio. Eu tenho que ser coerente. Não posso estar aqui louvando a Deus, sendo um adorador, ou em casa, ou como dizemos, o culto continua, e daqui a pouco estar xingando, com raiva, falando, brigando, discutindo, acusando. É claro, não significa que eu fico cego para os erros e não possa de me defender, não possa, de forma correta, estar reivindicando os meus direitos, mas nas instâncias certas, da forma certa. Um advogado me disse uma vez que ele não gostava de atender, um advogado evangélico, que ele não gostava de atender muitas pessoas da igreja dele. E ele disse que muitas dessas pessoas, das pessoas que o procuraram, eu creio que não era, que era a minoria da igreja, mas ele disse que aquelas pessoas, infelizmente, quando procuravam, uma chegou a dizer assim, olha, eu não sei, mas eu sei que me disseram que quando eu for mandado embora, eu tenho que pôr o patrão no pau. Mas você fez, olha, eu não sei, eu sei que eu sei que ele me rouba de alguma forma, eu não sei nem como. Mas eu vou dizer que tem tantas horas extras que eu fiz, não foram contadas, que teve desvio de função. Me disseram que eu tenho que falar tudo isso. É meu direito. Ele falou, não é seu direito usar de forma errada o direito. Então, por isso, nós temos que ter cuidado, coerência. Temos que ser coerentes com a palavra de Deus.
para isso cada vez mais a examinarmos. Para isso cada vez mais a examinarmos humildemente, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê forças para aplicá-la, para praticá-la. Comunicando com sabedoria. Para isso temos que ter humildade, autocontrole, cuidado e coerência. Ser humildes como e com Jesus, autocontrole com o controle do alto. Tendo cuidado com a carne, andando no Espírito Santo. E coerente sempre, conforme a palavra de Deus. Fechemos os nossos olhos. Ore a Deus, enquanto o grupo que vai nos conduzir na última canção vem à frente. Esteja silenciosamente orando, peça que o Espírito Santo revele a você, mostre a você, relembre a você momentos em que nesta semana talvez você usou mal a sua capacidade de comunicação. Em que talvez você gritou com alguém da sua família ou com pessoas que você não poderia fazer, que você ofendeu, que você agrediu, ou talvez nas suas comunicações, nas suas redes sociais, você também fez assim. Peça perdão a Deus. Peça que o Espírito mostre onde você tem que mudar e que até dê forças a você se você tem que se retratar com alguém. Que você seja um adorador coerente. Que bendiz a Deus, mas não amaldiçoa as criaturas de Deus. Que você, controlado pelo Espírito, possa ter o controle da sua capacidade de se comunicar e da sua comunicação. Em que você humildemente vai estar mais pronto para ouvir, mais disposto a se calar, e a não se irá. Peça que Deus esteja agindo na sua vida dessa maneira. Confesse, receba o perdão e peça forças para não continuar no erro. Quantas palavras que estão estragando casamentos, quantas palavras que estão estragando relacionamentos com filhos, com irmãos, quantas palavras que estão estragando relacionamentos no local de trabalho, na escola, na igreja, nas redes sociais. Peça perdão. Que você não seja, que sua capacidade de comunicação não seja controlada pelo inferno, mas controlada pelo céu. Porque você, que se diz crente e cristão, é cidadão do reino, do céu, do alto. Receba o perdão, peça para ser cheio do Espírito Santo. Para que nesta semana você louve a Deus através das suas palavras, das suas atitudes, da sua maneira de se comunicar em todo o tempo. E pessoas ouvindo palavras suas possam dizer que bênção conversar com você. Tenho sentido no coração, desejo, e eu me coloco à frente. E se mais alguém está querendo, vamos orar. Pedir que Deus nos dê forças. Talvez alguma área ou alguma coisa nesta semana que você tem que acertar em relação à semana passada, ou alguma situação que você sabe que está tensa e que você quer que o Espírito controle. Fique em pé agora, nós vamos orar por isso. Você que sente alguma dificuldade nesse sentido, fique em pé. Pai bendito, Pai querido, Tu vês nossas vidas, eu e tantos irmãos e irmãs que se levantam, reconhecendo que precisam de Ti. Nós precisamos do Teu Espírito Santo para controlar o nosso ser, a nossa mente e principalmente a nossa capacidade de nos comunicarmos, para que comuniquemos palavras abençoadoras, para que saibamos ouvir mais, refletir mais, falar menos, nos irarmos menos, reagirmos de acordo com as reações do Teu Filho Jesus, com humildade e amor. Ó Deus querido, revista-nos com o poder do alto, com o Teu Espírito Santo. Eu peço por cada irmão e irmã que se coloque assim na Tua presença, reconhecendo que precisa, nesse aspecto, de uma ação sobrenatural Tua. É em nome de Jesus que nós oramos,
crendo no teu poder. Amém.